Tem uma coisa, assim, tem uma palavra, vocês viram na nossa apresentação aí, que não existe... a gente já tinha colocado isso na programação, né? É uma coisa que a gente gostaria de ouvir de todos. Esse é um encontro que a gente tem muita oportunidade de troca, especialmente com os adultos, né? Que é uma novidade para nós. E eu queria muito trazer para eles, para todos nós, esse debate, porque é um tema de discussão e de muita controvérsia dentro da comunidade. E eu, como quem está à frente da parte do advocacy, acho que a gente precisa construir consensos. Dentro da comunidade, a gente nunca vai ter uma unanimidade. Todo mundo pensa igual, todo mundo acha que tem que fazer igual e tudo mais. Mas se a gente constrói consensos e daqui para frente todo mundo se empenha em seguir aquilo que foi consensuado, eu acho que a gente ganha muito. E aí, para começar esse debate, que eu quero que todos participem e deem suas opiniões, esse é o momento para isso, especialmente as pessoas com nanismo, mas também, né, alguns familiares que quiserem se posicionar, eu queria que o Júnior falasse um pouquinho do que foi a vivência dele nesse aspecto, né, da nomenclatura, de como chamar, dentro das outras comunidades que ele trabalhou, né? Como ele falou, ele trabalha há mais de 20 anos com comunidades de pessoas com deficiência. Então, assim, vamos lembrar que, há um tempo atrás, a gente se referia a pessoa... Eu lembro um tempo... Gente, eu sou velha, né? Vocês sabem, que é a pessoa que já está quase cinquentenária. Então, assim, você tem um filho excepcional, né? Antigamente falava isso, você tem um filho excepcional. Aí depois, você tem um filho especial. Aí era portador de necessidades especiais. Aí depois pessoa com necessidades especiais, aí depois pessoa com deficiência, né? Portadora de deficiência, depois pessoa com deficiência. E eu vejo que assim, a maioria das pessoas que estão dentro da comunidade tem uma dificuldade até com essa nomenclatura básica. E aí a minha pergunta é sempre uma, né? Assim, como quem está tentando informar uma sociedade. A gente, quando fala sobre isso, a gente está falando sobre uma mudança cultural. E uma mudança cultural, ela não acontece em poucos anos, do dia para a noite, e nem nada. E, assim, é preciso que toda uma comunidade se una em torno desse consenso, para aí sim começar a propagar a informação que eles querem. Mas quem está do lado de fora desse universo, muitas vezes tem muita dificuldade de acompanhar essas nomenclaturas. Nós que vivemos dentro, né, desse contexto, nós sabemos, opa, mudou, não é mais pessoa com necessidades especiais, nem portador de necessidades especiais, ok. Mas as pessoas que não vivem nesse universo, muitas vezes não sabem. E aí o que eu vejo é que, às vezes, a gente cria um certo constrangimento para quem não sabe, como se o fato dela não saber fosse em si o preconceito. Isso é muito ruim, porque a gente quer rotular agora tudo de capacitismo. E será que é capacitismo? Porque eu imagino que a dor é muito maior quando a gente acha que tudo é capacitismo do que quando a gente entende que existem diferenças e que o ser humano não está preparado para lidar com coisas diferentes e com pessoas diferentes no geral. Então, assim, quando o Gabriel era criança, ele né, tomou consciência de que ele era pessoa com nanismo, a gente começou a falar muito sobre esse assunto. E uma das coisas que eu falei com ele lá no começo é o seguinte: meu filho, as pessoas vão olhar para você. Por exemplo, se a gente estiver andando, e o Gabriel devia ter uns 6, 7 anos, se você estiver andando no shopping e encontrar uma pessoa que não tem a perna, você vai olhar? Aí ele falou assim, vou. Eu falei, você vai olhar porque você tem preconceito e você acha esquisito uma pessoa não ter perna? Ele falou, não, eu vou olhar porque talvez vou ficar pensando, será que ele nasceu sem perna? Será que ele perdeu essa perna? Como será que é o dia a dia dele sem uma perna? Isso que eu acho que eu vou ficar pensando, mamãe. Eu falei, então, da mesma forma, se você achar uma pessoa muito alta, uma pessoa muito baixa, uma pessoa que tem qualquer coisa que é um pouco diferente da maioria, da média da população, o ser humano ele tem um imã para olhar. E aí eu estou falando aqui como quem não tem deficiência. Às vezes a gente olha na direção de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência e quando a gente cruza o olhar com ela, a sensação que a gente tem é de que a gente fez alguma coisa errada e aí você quer meio que desculpar, tipo assim,
Não, né, não tem jeito de você falar, não, eu não estava olhando, não tem preconceito nenhum e tudo mais, mas aquilo ali te chamou a atenção. E é uma coisa constrangedora também para quem não tem a deficiência, muitas vezes, olhar no automático, não é ficar olhando assim, mas às vezes você olha para a pessoa e aí você já tira o olhar, né, para não parecer que você é uma pessoa preconceituosa. Mas eu falei para o Gabriel, você precisa entender que as pessoas, na grande maioria, vão olhar para você porque você é diferente. Quantas vezes a gente sai no shopping, por exemplo, e você encontra uma pessoa como você? Então, tudo que é diferente, o ser humano tem um instinto de olhar. Não necessariamente vai olhar para você como uma pessoa, né, porque essa pessoa tem preconceito. Às vezes vão olhar porque tem dó, não é o ideal, mas é diferente de ser preconceituoso. Às vezes vão olhar porque vão pensar assim, nossa, será que é difícil? Será que não é difícil? Então, assim, eu queria puxar essa reflexão para todos nós, não só sobre o uso da palavra não, né, que eu acho que é um contraditório enorme aqui dentro do nosso auditório. A gente fica vendo nos grupos de WhatsApp que vira briga, de que se tivesse junto rolava tapa, especialmente entre os adultos, porque uns estão nem aí, os outros estão muito aí. E eu acho que a gente precisa começar a construir essas coisas e entender que o processo de transformação de uma sociedade passa por eu querer garantir os meus direitos, e eles são legítimos, mas eu também compreender que quem está fora da minha realidade, muitas vezes, não faz as coisas que você gostaria que fizesse, não porque tem preconceito, mas porque simplesmente não conhecem. Então, a informação, ela é o processo que vai pavimentar esse caminho. Eu não acredito na militância ativista de você tem porque a lei tal fala que você tem. Essa lei, se ela fosse muito perfeita, e se ela valesse, se o ser humano funcionasse à base da lei, todo mundo já trataria as pessoas com nanismo ou com qualquer deficiência de acordo com a lei. Mas ela está aí há anos, e a gente ainda não conseguiu construir uma sociedade de empatia. Então, assim, que a gente busque sempre, lute sempre pelo direito da pessoa com deficiência, pelo direito especificamente aqui falando da pessoa com nanismo, mas que a gente nunca caia nesse lugar comum que a gente tem sido empurrado hoje em dia para dizer que tudo é capacitismo, tudo é problema, todo mundo é preconceituoso, e se você não fizer é porque você é isso, aquilo outro, porque isso exclui. Nós que estamos de fora, a gente vê que muita gente tem medo de se aproximar e falar alguma coisa que não está certo, e ser retaliado, e ser cancelado, e brigar e tudo mais, então a pessoa simplesmente não se envolve. Então, eu nem vou conversar com você, porque se eu tenho medo de falar uma coisa que eu não sei, ou de perguntar uma coisa que você vai achar que é complicado, e se a gente não está disposto a informar, se a gente não está disposto a falar sobre isso, dificilmente a gente vai conseguir que essa informação flua. E aí, assim, falei muito, mas para dar uma introdução em dois assuntos que a gente precisa tratar nesse momento, e eu queria só que o Júnior... Nós vamos sair, porque eu acho que o debate é deles, né? Mas, assim, o Júnior me contou, quando ele começou a trabalhar comigo, ele me contou uma coisa que me chamou muita atenção, sobre essa questão da nomenclatura nas comunidades com outras deficiências, né? E eu queria que ele trouxesse isso, não para a gente dizer isso é o certo ou isso é o errado, mas para a gente abordar isso de diversas formas e tentar encontrar um consenso aqui no final. Só antes do Júnior começar, hoje meu pai estava contando ali na hora do almoço que teve uma situação que encaixa muito no que a gente vai discutir agora, que algumas pessoas chegaram até ele e falaram assim, olha, não queria incomodar, mas aconteceu algo chato assim hoje mais cedo no restaurante, que a gente estava aqui e aí ouvindo uma conversa por alto, a gente ouviu um cara falando assim, olha, não vou conseguir atender isso para você agora não, porque eu tenho 500 anão aqui para atender. E eu acho que começa aqui o nosso debate. De três, uma. Ou ele não sabe o porquê que a gente considera, talvez não a melhor forma de chamar de anão. Então, ele não sabe qual é o termo correto, ou o termo mais adequado. Ou
ele está falando com alguém que não sabe, e é muito mais difícil você falar para essa pessoa naquela conversa, que provavelmente era uma conversa daquelas rápidas, assim, não, deixa eu resolver isso aqui, eu não consigo resolver isso agora e pronto, porque ele estava na correria, e aí ele não ia explicar o que é o nanismo, por que é uma pessoa com nanismo, ou, de fato, em último caso, ele estava fazendo chacota, usando essa palavra. Então, a gente tem que, primeiro, entender essas três situações, a diferença entre as três situações, para depois a gente entender algo que é muito importante, que eu acho que deve pautar o nosso debate. A gente deve se doer por isso, quando a gente ouve essa palavra? Ou a gente deve entender, e se a pessoa for se referir a gente, aí a gente intervém, e como a gente intervém, sem também nós sermos os preconceituosos com aquela pessoa. Então, eu acho que é isso que... É a partir daí que a gente debate sobre isso. Eu vou só esperar ele falar, que depois eu vou emendar no Gabriel. Na hora. Emenda já, emenda. Vai você, emenda, por favor. Porque eu vou emendar e sair correndo. Não, vai você. Então, beleza. Porque eu vou ter que sair. A gente só está colocando lenha na fogueira. A Juliana fez, saiu, eu vou fazer e vou sair. A gestação desse encontro... Juliana está onde? Aqui. A gestação desse encontro caminhava exatamente na direção desse momento aqui. Tudo que a gente está pensando, tudo que vocês já vivenciaram até aqui e que ainda vão vivenciar até amanhã, só vou pedir para o pessoal do som, a gente está no retorno, a gente está com uma música. Parece que tem uma música. A gente está com uma música aqui, quase que de balada aqui na nossa cabeça, no retorno. Obrigado, gente. Então, eu vou tentar ser bem rápido, bem breve, só para poder ainda ajudar a alicerçar, assim, fomentar esse debate, e saio também para que as pessoas aqui continuem. Então, na gestação desse encontro, Juliana e eu conversamos durante bastante tempo de que a gente precisava caminhar na direção com a comunidade para estabelecer alguns consensos mínimos, ok? Porque enquanto comunidade, sem alguns consensos, a gente também não consegue avançar, principalmente quando a gente está tratando de advocacy, como a Juliana disse, e, sobretudo, quando a gente está se referindo a essa comunidade e às pessoas que compõem essa comunidade. Porque se a gente vai... Qual que é a nossa pauta? Pelo que a gente luta? Se cada um da comunidade disser aquilo que é a sua dor mais intensa, nós vamos ter aqui pelo menos 450 pautas para poder colocar em cima da mesa. São 450 lutas que são muito legítimas. Se a gente perguntar para cada uma das pessoas que estão aqui em cima, pelo que você luta, bem provavelmente teremos convergências, mas muito provavelmente também teremos divergências. Mas o que não há aqui são pessoas antagônicas, pessoas que não querem algo que não seja bom para todo mundo, mas cada um sabe qual é a sua dor mais intensa, a sua dor mais latente. Se a gente não estabelecer consensos, e no momento em que a gente tiver que ir para um debate, ou a gente estiver numa oportunidade de dizerem assim, beleza, então vamos financiar o projeto de vocês, ou vamos então construir um projeto de lei, ou vamos construir uma política pública, por onde a gente começa? Se na nossa comunidade a gente não tiver um consenso do por onde a gente começa, dificilmente a gente vai começar, porque vai virar um cabo de força tão grande, que vai nos arrastar para muitas direções, e essa direção com certeza vai ser o oposto daquilo que é o do coletivo. Por que que esse é o pano de fundo da nossa discussão? Porque em algum momento, se não agora, se não a partir desse debate, nós precisamos estabelecer consensos que também caminham na direção sobre como nós nos referimos às pessoas que compõem a nossa comunidade. Tudo bem? Então, em algum momento... Obrigado. Nesse sentido, significa que esse debate pode nos ajudar a estruturar uma decisão que talvez também seja provisória. Porque nós estamos falando dessa geração que está aqui representada, e essa próxima geração que está brincando lá, terá que estabelecer outros consensos, quando for a hora, em outros contextos. O que isso quer dizer? Ainda que a gente estabeleça, Juliana, alguns consensos nessa comunidade, nós estamos falando dessa comunidade, nessa configuração, nesse tempo.
Daqui 20, 30, 40 anos, serão outros consensos. E também outras divergências. Esse é o segundo pano de fundo. E o terceiro para poder sair correndo. Tudo bem? Que aí esse é o... Fala da nomenclatura. É esse é que eu vou chegar aqui. No campo da pessoa com deficiência, existe disputas de narrativas. Tudo bem? A história do movimento social de pessoas com deficiência, no Brasil, mais fortemente é no final da década de 70, início dos anos 80, em razão do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência em 1981. Os países vinculados à ONU tinham que construir uma programação em 1981 para poder falar de pessoa com deficiência no mundo inteiro. E o Brasil organizou o seu próprio comitê para organizar essa programação. Eram feitas por homens, brancos, heterossexuais e sem deficiência. Tudo bem? Zero diversidade. Não há nenhum problema em ser branco, não há nenhum problema em ser homem, não há nenhum problema em ser heterossexual e não há nenhum problema em não ser pessoa com deficiência. Mas nós estávamos falando do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, o que o movimento social fez? O movimento falou, esse comitê não nos representa, vamos organizar o nosso próprio comitê. E ao organizar o próprio comitê, as pessoas com deficiência, então, organizaram o primeiro encontro nacional da pessoa com deficiência em Brasília, em outubro de 1980. Foi nesse encontro, onde não tinha acessibilidade, no ginásio da UNB, tiveram que construir uma rampa de madeira para que as pessoas pudessem acessar o ginásio. Não tinha ônibus acessível, não tinha avião com espaço largo, não tinha hotéis acessíveis e reuniram centenas de pessoas com deficiência aqui. Esse embrião de 1980 desencadeou todos os acontecimentos, Constituinte em 88, as legislações dos anos 2000, dos anos 2002, 2003, Lei Brasileira de Inclusão, Instituto Nacional de Nanismo, hoje. Reverbera até hoje. Você acha mesmo que todo mundo estava com consenso lá atrás? Não, mas tiveram que encontrar o consenso de se reunir e dizer, esse comitê não nos representa. Nós temos condições de sermos protagonistas dessa história. Lá, as pessoas com nanismo estavam lá? Não. As pessoas cegas, todas estavam lá? As pessoas surdas, todas estavam lá? Talvez não, mas lá nasceram várias organizações nacionais. O fato é que o movimento das pessoas cegas cresceu, se desenvolveu, o movimento das pessoas com deficiência física cresceu e se desenvolveu, o movimento das pessoas surdas cresceu e se desenvolveu, e eles foram também se nomeando ao longo do tempo. Por exemplo, as pessoas cegas e com baixa visão, deficientes visuais, pessoa com deficiência visual, pessoa cega, pessoa com baixa visão. Ok? Pessoa com deficiência física, por exemplo, foram encontrando seus nomes amputados, enfim, os seus nomes para poder designar. Quando a gente não sabe nomear, ou não tem nome, não existe. Mas, às vezes, alguns nomes são dados por outro, certo? Cabe a essa comunidade dizer se esse nome que foi dado para o outro, cabe ou não para si mesmo. Nesse sentido, então, para eu poder ir embora, a palavra anão foi uma palavra que ocupou, em um determinado momento, um lugar. Que ela pode ou não ser ressignificada, assim como de outros movimentos. Por exemplo, há um movimento que as pessoas querem se nomear aleijadas como um movimento de resistência a pessoas bípedes. Tudo bem? É como para o negro, em algum momento, que falar negro, negrão, preto, soava como preconceituoso, e hoje a pessoa diz, eu sou negão mesmo, eu sou preto, como revertendo para um lugar do orgulho. A pessoa cega, a mesma coisa. Antes a palavra cego era uma palavra pejorativa dizer que a pessoa era cega. E aí as pessoas cegas falaram, não, eu sou cego mesmo. E assim foi. Mas a palavra não, ainda ela é ruidosa. Mas a palavra pessoa com nanismo é tão ruidosa quanto. E também pessoa com displasia óssea é tanto quanto. Ah, eu sou uma pessoa com osteogênese imperfeita. Eu sou uma pessoa com mucopolissacaridose. Qualquer outra designação que ocupar esse lugar é uma palavra tão difícil quanto. A questão é, provisoriamente, qual
nome. Quais palavras podem ocupar esse lugar e que expressam a nossa luta? Tudo bem? Que expressam a luta de vocês. Ainda que vocês decidam hoje ou amanhã, será uma palavra provisória. Porque as novas gerações vão encontrar uma palavra delas, vinda delas, para poder chamar a si mesmas. Como grupo, como coletivo. E a gente vai estar vivo para ver isso acontecer. Isso aí, parabéns. Eu vou continuar, então. Desculpa, mas antes só de continuar, alguns pensamentos que eu tenho sobre isso, só para deixar claro, na palestra... Oi? Eu vou pegar o gancho do Gabriel, já. Só para deixar claro uma coisinha assim, eu fiz uma palestra sobre, falei, né, o colégio da minha filha, o dia inteiro, foi para a turma toda, desde o terceiro ano, né, que é a segunda série antiga, até o segundão, né, que é o último ano, o ensino médio e tudo mais. Então, foram todas as faixas etárias, e eu, só para deixar claro, eu usei assim, o termo correto, chamar pessoas como eu, sou pessoa com nanismo, parará. Ok? Então, assim, embora o meu pensamento, vou falar aqui, é um pensamento meu, eu respeito, e eu acho que todos nós devemos fazer isso, respeitar o coletivo, mesmo que não seja necessariamente o que você mais pensa sobre o assunto. Então, só para deixar claro que eu não queria ter maus olhares aqui. E aí, só pegando o gancho do Gabriel, voltando agora direto ao assunto, eu tenho uma questão muito séria com essa questão politicamente correto, tá? Eu não sou, vocês devem conhecer meu trabalho, eu trabalho com humor, etc., quem não conhece. Eu não sou daquela turma que chama de humor negro, que, eu ia falar uma palavra aqui, dane-se, quem quiser que saia, tudo é mimimi, não, isso eu sou radicalmente contra, tá? Não é isso. Mas eu acho politicamente correto, às vezes, muito complicado. Porque você pode ser politicamente correto e ser escroto, vou falar assim, com a pessoa. Essa mesma fala do Gabriel, que o cara falou, eu tenho 400 anões para atender, não vai dar. Se ele falasse, eu tenho 400 pessoas com nariz para atender, não vai dar, por que tem essa diferença? Eu posso chegar para você assim, porra, só podia ser coisa de pessoas com nariz, mas aí, fazendo essa bosta aqui. Eu estou sendo preconceituoso. Então, eu acho que, independentemente da palavra anão, se a palavra anão remete ao passado, que é um passado pejorativo, isso é uma verdade, né? Povo da corte, etc. Isso é história, não tem nem discussão em relação a isso. Mas eu acho muito mais importante nós ressignificarmos a palavra anão, porque nós somos anões, e é muito mais fácil para as pessoas identificarem anão, do que lembrar uma palavra que é pessoa com nariz, uma palavra completamente fora do uso comum das pessoas. E não adianta a gente ficar batendo na tecla que as pessoas não vão entrar. Tem pessoas que falam assim, já sabem disso lá na escola. Você é analista, é que ela falou aqui, não é brincadeira não. Você é analismo, você é analista, você... As pessoas não sabem. É realmente uma palavra difícil. Não é uma palavra... Então, assim, eu acho que a mudança de cultura, a mudança da arte, a mudança, assim, tendo um papel do humor, mudando a visão, esse encontro que a gente está fazendo aqui, mudando a visão, acho que a gente tem que ressignificar a palavra anão. Anão é uma palavra bonita, é uma palavra, do meu ponto de vista, que tem um orgulho. Eu tenho orgulho de ser anão, como todos nós somos anões, e eu não tenho vergonha nenhuma. Agora, se o passado, as pessoas com o nariz foram respeitadas, faz nossa missão aqui hoje, no presente, mudar isso. Então, não é mudar a palavra, é mudar como nos olham, como veem as pessoas com o nariz, né? Então, as pessoas falam, é isso. E eu tenho um exemplo fora da questão do nanismo, que é o... enfim, eu gosto dele para caralho, morreu, é o Paulo Gustavo, tá? Ele é homossexual, super respeitado, e ele voltou com a palavra viado. Ele, o Marco Magela. E ressignificou essa palavra. Hoje em dia, viado não é pejorativo. Tudo bem, tem homossexual, que é um termo... mas é isso. Eu posso falar assim, lá vem o homossexualzinho. Eu estou sendo ridículo com a pessoa. Então, é isso. Então, assim, eu acho que cabe a nossa turma aqui,
é ressignificar quem nós somos. E não ficar batendo em teclas e especificar assim, nariz, pessoa com nariz, quando ele falou, displasia óssea. Pô, se alguém me chama, vem cá, pessoa com displasia diastrófica. Eu falei, meu Deus, peguei uma doença, nem sabia. Não, e aí sou eu mesmo, porque é um nome muito, muito complicado. Então, assim, é isso. Cabe a nós, muito mais que lutar contra a palavra não, muito mais do que ficar chateado quando nos chamarmos de anão, não, eu sou anão e eu sou anão, e os anões são assim. São pessoas sérias, são pessoas médicas, são pessoas sei lá o quê. E, sim, eu sou anão com muito orgulho. Bom, esse é o meu ponto de vista, que é a minha palavra. É isso aí. Eu vou pegar o gancho aqui. Eu tô com medo que vocês aplaudiram ele, eu acho que vocês vão me vaiar. Mas é aí que é bom, por isso que chama debate esse momento, é muito bom isso. Isso é sensacional. Vou começar dizendo que eu respeito muito sua opinião, viu, Léo? Mas eu discordo totalmente. Ai, socorro. O problema é assim, a ressignificação, eu entendo. Mas ela é ressignificada quando a sociedade ela não usa isso como adjetivo também, por exemplo. Qualquer frase que você escuta a palavra não como um adjetivo, ela não está numa frase, num contexto positivo. Não do orçamento, planeta não, aconteceu algum problema, que eles usam essa palavra com uma conotação negativa. E também a mídia ainda, por mais que a gente tenha avançado, a mídia ainda desumaniza muito a pessoa anã, vamos assim dizer. Por exemplo, você vai assistir O Senhor dos Anéis, tem lá várias tribos, né? Tem os humanos, tem os hobbits, tem os elfos, tem não sei o quê, e tem os anões. Eu entendo a diferença entre os elfos e os hobbits, entre os hobbits e os humanos. Qual que é a diferença entre os humanos e os anões? Parece inofensivo, mas quando as pessoas vão ao cinema ou assistem no seu canal de streaming, aquilo vai trabalhando numa forma na cabeça dela que elas expressam, né, isso lá fora em forma de preconceito, em forma de capacitismo. Seja pelo lado, ai coitado, seja pelo lado de afastar ou separar a comunidade, né, e nos tirando o direito do pertencimento, ou seja por calma, perdi a linha, desculpa. Ou seja, por afastar e perder o direito do pertencimento, ou seja, simplesmente por nos invisibilizar, né? Eu acho que pode ser que lá para frente volte como os cegos voltaram, né? Mas se a gente entender o que foi falado aqui, inclusive no começo, que o Júnior falou, que as outras comunidades de pessoas com deficiências estão muito tempo à frente da gente, a gente não passou pelo que eles passaram ainda. Quem tem coragem hoje de sair na rua e falar preto? Quem tem coragem de sair hoje na rua e falar seu gay? Por que eles se sentem à vontade em falar não? E até mesmo assim, o Léo brincou, né? Seu displasia óssea, não sei o quê. Eu não viro e chamo alguém assim, de cabelo enrolado. Hoje ninguém mais faz isso. Um tempo atrás usavam as características físicas da pessoa para chamá-la. Hoje ninguém mais faz isso. Então por que eles podem falar, displasia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem está com uma camiseta aí do Instituto, que a gente vende do Mimimi? Alguém tem muito fácil aí? Corre aqui com ela. Já foi aqui, valeu, Rê. Isso aqui é muito do nosso local de fala, sabe? Do que a gente vive, do que a gente percebe, do que a gente sente. A gente não travaria essa batalha se ela não fosse necessária. Quem gosta de arranjar problema? Tem gente que gosta, mas estou falando em geral. Quem gosta de arranjar problema que não precisa? Eu não gosto, eu já estou tão cansado. Mimimi, a dor do outro que você não sente. Eu sinto essa dor. Muitas vezes. Obrigado, querido. Lá no teatro, quando eu comecei em 2003, na primeira peça profissional que eu fiz, O Mágico de Oz, foi uma peça um musical de extremo sucesso, foi patrocinado pelo Pão de Açúcar, a gente se apresentou 6 meses no Credit Card Hall,
depois a gente foi 1 ano no Alfa, aí a gente foi para o Hopi Hari, depois a gente viajou a América Latina inteira, renomeado como El Mago de Oz. Foi incrível. No começo, eles separaram um elenco assim, ó, elenco, bailarino, coro, bailarinos e anões. Quem estava comigo? Bruno está aqui, cadê o Bruno? Bruno, você, como naquela época era um ator, você estava feliz em estar no grupo Anões ao invés de estar no elenco? A gente conseguiu mudar isso. A gente se importou, era a nossa dor. A gente foi lá e falou, olha, a gente é ator, nós somos atores. Por que a gente não está como elenco? Bailarina eu não sou. Cantor eu não sou, eu sou um ator que canta, não sou um cantor. Por que eu não estou lá no elenco? Por que nós éramos, coincidentemente, em 7 lá. Por que a gente não está lá no elenco? Então, assim, eu acho que vai muito também das bolhas que a gente vive. Na empresa, no local de trabalho, onde você precisa ser respeitado, a pessoa com nanismo, ela já vai com uma problemática muito maior do que uma pessoa com estatura mediana. Porque eu sou o seu chefe. Eu vejo você, eu vou conhecer suas falhas, os seus pontos de desenvolvimento, depois que você começar a trabalhar. A pessoa com nanismo, ela ainda chega, e o chefe ainda vem, não estou falando todos, tá? Mas ainda é uma maioria. Poxa, será que vai conseguir? Já começa assim, nem deixou a pessoa trabalhar primeiro, gente. Então, eu acho que começa, vou terminar, meu querido. Não, só termina por 2 falas suas aí. Tá bom. Então, eu acho que começa aí, sabe? Essa palavra anão é muito desumanizada. E para eu fechar, por que pessoa com nanismo? Porque eu também tenho orgulho de ter nanismo, tá? Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Quem me conhece sabe que eu gosto de ser quem eu sou e está tudo bem para mim. Mas pessoa com nanismo, quando você vai falar com alguém, nossa, eu encontrei um anão na rua, pode ter certeza que a reação da pessoa vai ser no mínimo isso aqui, ó. E aí? Agora, quando você fala assim, ó, encontrei uma pessoa com nanismo na rua, se ela fazer, e aí? Meu Deus, alguma coisa tem ali de errado. Entende? Então vem o respeito, porque tem a pessoa antes da deficiência. É o que a gente quer ser tratado como pessoa. A gente paga imposto, a gente tem que trabalhar, a gente chega em casa, lava a louça, cuida do filho, toma banho, tem que estudar. É uma rotina louca. E a gente deu 3 passos a mais que você durante o dia inteiro. Conta os seus passos, 3 vezes mais é o que a gente dá. E mesmo assim a gente está lá, trabalhando 8 horas por dia, sem desistir, feliz, porque está conquistando o direito de sonhar, de investir em você, na sua família, nos seus sonhos. Né? E aí o mínimo a gente não ter, então é isso que eu acho. Então, só pontuando, assim, as 2 falas, 2 momentos teus aí. Eu acho que é uma mistura, tá? Porque, por exemplo, o problema não foi ser ator, sei lá o quê, e anões. Porque, da mesma maneira, ia ser extremamente ridículo, como foi, se fosse ator, sei lá o quê, e pessoas com nanismo, e os 7. Então, não está na palavra anão, tá? É isso que eu estou falando, ressignificar quem nós somos. E não exatamente a palavra. Por isso que eu falo ressignificar a palavra. A Mônica quer falar. Só para juntar. O meu exemplo não foi nesse sentido. O meu exemplo foi na luta que deu certo. Não, tudo bem. Entendeu? Foi nisso. Não foi no sentido não, tá perfeito. Não faz o menor sentido separar. É isso que eu estou falando. E outra coisa você, por exemplo, a pessoa com nanismo, a pessoa me rir, porque não ia nem entender... Quem encontrou o quê? Né? Quem é? O que é isso? Né? Então, talvez não risse. Uma vez que pessoas com nanismo, todo mundo saber que somos nós, talvez o riso venha. Por causa não é, entendeu? Porque é o ressignificar quem nós somos, e não necessariamente a palavra. E é lógico que eu pago imposto, a gente tem direito, é outra coisa, não é a palavra. É o ressignificar quem nós somos. Aí eu volto para a gente. A questão é, assim, eu falei, eu divulgo a palavra pessoa com nanismo, mas assim, eu acho que é muito mais importante a gente ressignificar quem nós somos. É chegar na empresa e pôr quem nós somos. Por exemplo, ocupar lugar que as pessoas
não considero que a gente possa ocupar hoje, por falar de mim, eu tenho meu currículo ali e tal, eu sou coordenador, eu trabalho no Tribunal de Contas, sou concursado, eu sou coordenador de uma área de tecnologia. Só tem acima de mim o secretário de TI. Eu tenho uma equipe enorme abaixo de mim, que eu coordeno, porque eu fui respeitado. Não sou eu. Tem muita gente que tem mestre respeitado. Então, assim, é esse lugar de respeito à pessoa muito mais importante do que lutar pelo respeito à palavra. É esse lugar. E aí, a sua fala está toda correta. Eu pago imposto, eu estou 30 passos mais, sei lá quanto. Eu tenho que ser respeitado? Tenho. Eu tenho que entrar no trabalho, ninguém pode rir de mim. Mas não é porque vai me chamar de anão ou ginalismo que isso vai mudar tanto. Então, assim, é o ressignificar, que eu acho muito mais importante do que forçar palavras ou termos. Mas aí deixa a Mona falar, que eu cortei ela. Não, tem direito à tréplica. Não, Peraí, não, gente. falar. Peraí. Eu acho que a gente precisa... lá vou eu não vou entrar poder de falar. Mona, eu cortei a palavra da precisa- Mona. Deixa eu só ela falar, por favor. Eu tirei Mona, ela. a Mona vai falar, aí eu vou passar Aí eu para fico 3 quietinha. pessoas do auditório. Nós temos 15 minutos para encerrar essa atividade, porque, na verdade, nós não tínhamos, não, já está atrasado, mas eu acho que é importante, concordam? Então, a Mona vai falar, eu vou passar para 3 pessoas, a primeira delas, a Kátia. Eu quero muito ouvir a opinião da Kátia, porque ela acha que os dois têm pontos corretos, e eu acho que é importante. E depois, o Gabriel fala um fechamento. Mas eu acho que tudo isso que vai andando aí, essas coisas vão todas, umas ajeitando as outras. Nós não temos a pretensão, gente, esse não é um momento da gente sair daqui e falar, tá bom, então todo mundo vai chamar de mãe, tá bom. Essa é uma coisa para a gente digerir em casa, digerir a longo prazo, entendeu? E entender mais à frente como é que se constrói um consenso. Porque, senão, se a gente falar assim, nossa, é daqui que tem que sair essa solução, nós estamos empurrando uma coisa goela abaixo para uns ou para outros. E não é por aí que eu acho que a gente constrói essa coisa. Então, mas eu acho importante, dentro da própria comunidade, ter visões diferentes, ter opiniões diferentes e construir, sim, entender, bom, tem razão nisso, não, tem razão naquilo. E aí, como é que a gente constrói? Ou a gente constrói uma terceira via? Existe possibilidade de uma terceira via? Mas estar aqui motivando esse debate tão polêmico é justamente para que a gente saia desse lugar de, então vamos encontrar só para festar e tudo mais, e nós não vamos mexer nas feridas que estão abertas. Daqui a pouco a gente vai curá-las de outras formas. Mas é importante que a gente